Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 24 de novembro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Empresas de energia são alvo de ataques via tecnologia abandonada há 17 anos. Empresa de recuperação de crédito ficou paralisada há 15 dias. E executivos brasileiros são os que menos tratam de segurança concisos. E eu começo com essa notícia, que é uma notícia bastante preocupante. Empresas de energia são alvo de ataques via tecnologia abandonada há 17 anos. Um sistema de servidores online, usado em câmeras de segurança conectadas, mas descontinuada em 2005, colocou empresas de energia e infraestrutura na mira de cybercriminosos. Os casos aconteceram na Índia em abril deste ano, quando companhias de setores essenciais foram alvo de golpes realizados por grupos a serviço do governo chinês. Nos casos mais graves, as quadrilhas foram capazes de comprometer o Sistema Nacional de Alertas de Emergência e plataformas digitais de uma das maiores distribuidoras de eletricidade do país, que sofreu um ataque de ransomware. A operação indiana de uma empresa multinacional de logística, cujo nome não foi divulgado, também teria sido vítima dos golpes que teria motivações políticas e econômicas. Por trás dos incidentes estão tecnologias de servidores web da boa, descontinuadas em 2005, mas que continuam sendo usadas em aparelhos da Internet das Coisas. As vulnerabilidades, mais especificamente, atingem sistemas de gerenciamento dos aparelhos, permitindo a execução remota de códigos, o acesso a arquivos e a movimentação lateral para redes comprometidas. De acordo com a Microsoft, que emitiu alerta sobre o uso dos recursos frágeis, são mais de 1 milhão de servidores boa expostos em todo o mundo. A Índia aparece como o país com maior concentração de casos, com o Brasil, Estados Unidos, Vietnã e África do Sul também estando na lista de atenção da companhia. Segundo a empresa, o interesse dos bandidos nessas infraestruturas comprometidas é claro, já que as organizações vêm se acumulando, enquanto o perigo se torna ainda maior quando falamos de organizações que prestam serviços essenciais ou que prestam serviços aos governos. Os ataques não precisam nem mesmo serem sofisticados, já que não existem credenciais ou ferramentas arrojadas para que os códigos sejam executados de forma remota e deem origem ao comprometimento. A interrupção no uso dos dispositivos vulneráveis e a substituição por alternativas que ainda recebam atualizações é a principal recomendação, principalmente para as organizações que lidam com dados ou serviços críticos. O uso de regras de detecção e monitoramento ajuda a mitigar ataques, com os detalhes técnicos disponibilizados pela Microsoft em alerta sobre o assunto. No caso indiano, pelo menos um dos ataques realizado contra a fornecedora de energia elétrica Tata Power foi assumido pela quadrilha de ransomware Hive. Por enquanto, não existem registros de golpes envolvendo a vulnerabilidade nos servidores contra organizações brasileiras. Entretanto, 2 pontos me chamam muito a atenção nessa matéria. Primeiro que o desafio de gestão de vulnerabilidades já é conhecido por todos, é um desafio mundial. Todos os países, em algum momento, estão sofrendo ou já sofreram com isso, e que se não mudarem radicalmente a forma como conduzem esse processo, continuarão tendo problemas. Segundo que a gente não está falando de uma vulnerabilidade de um Log4j da vida que foi descoberto, no final do ano passado e ainda continua estando disponível, estando vulnerável em muitos sistemas ainda. Não, a gente está falando de vulnerabilidade de sistema de 17 anos atrás. Então, isso é muito preocupante. Significa dizer, no mínimo, que esse assunto ele tem sido negligenciado, ou seja, ele não está na pauta, ele não está sendo visto, ele não está sendo discutido. E se empresas com serviços críticos estão sofrendo por conta disso, significa dizer que essas, mais do que qualquer uma, realmente precisa rever sua estratégia. A matéria dá boas dicas de como conduzir a situação, mas esse é um ponto que deve ser de preocupação de todos, pois o Brasil é citado entre os países que possuem, que ainda utilizam esse sistema, que está desatualizado há tanto tempo. E
Que outros sistemas, de repente, já estão em EOL, né, em End of Life, na sua empresa ou na sua organização e que você continua ainda utilizando? Ou ainda, de repente, obviamente, podendo utilizar alguns controles compensatórios para reduzir o risco, mas que estão lá, que já não possuem mais atualização. Como que você monitora as tentativas de exploração, se é que elas estão acontecendo, e como você está preparado para conter esse tipo de incidente? Então esse é um tema bastante importante que deve estar, obviamente, na estratégia de todos nós. Empresa de recuperação de crédito ficou paralisada 15 dias. A empresa de recuperação de crédito Pascoaloto, sediada em Bauru e com filiais em Marília, Agudos e Ribeirão Preto, uma das maiores do país nesse ramo, comunicou a retomada de suas operações, após 15 dias de interrupção causada por um incidente cibernético. Na segunda-feira, dia 7 de novembro, a empresa, que opera principalmente com a cobrança de dívidas de bancos e financeiras, suspendeu suas operações e dispensou maior parte de seus quase 17 mil funcionários. No mesmo dia, ela comunicou à mídia a ocorrência de um incidente cibernético com a seguinte nota: a Pascoaloto Serviços Financeiros informa que foi vítima de uma tentativa de ataque cibernético. Todo o Departamento de Segurança Interno e consultorias agiram rapidamente e seguem trabalhando para restabelecer suas operações o mais breve possível. Nenhuma outra ocorrência foi constatada quanto à segurança de dados. Até o momento, nenhum grupo de ransomware assumiu a autoria do ataque à empresa. O comunicado da empresa não acrescenta nenhum detalhe sobre o ataque e diz o seguinte: a Pascoaloto S.A. e a Pagou Fácil informam que estão retomando suas atividades progressivamente. Agradecemos a todos os nossos clientes, parceiros e consumidores pela solidariedade e mensagens de apoio nesses últimos dias. A todo o nosso time interno, que atuou ininterruptamente pela nossa volta, o nosso total reconhecimento. A empresa reforça seu compromisso com o mercado e a sociedade no mais alto padrão de qualidade na prestação dos seus serviços, mantendo seus valores de centralidade no cliente, diversidade, inclusão, agilidade e excelência. Preocupa, né? Acho que cada um poderia fazer uma reflexão. O que aconteceria se o seu negócio fosse interrompido por 15 dias? Qual o impacto? Alguns não são possíveis de serem medidos. Na imagem, a gente pode inferir alguns prognósticos, mas a verdade é que nem sempre ele é tão claro, não é matemático. Agora, o financeiro muitas vezes é possível ser medido sim, né? O quanto de dinheiro deixou de ser processado, negócios deixaram de ser executados com base em prognósticos, tendências, etc. Isso é possível de ser calculado. Então, percebam que uma empresa sofreu um incidente cibernético por 15 dias, né, provavelmente pelo que consta na matéria inoperante, e agora está começando a restabelecer os seus serviços. Qual o impacto se a sua empresa passasse por isso? Por isso que é tão importante, quando a gente fala de postura de segurança, estratégia de segurança para esse tipo de evento, para esse tipo de incidente, a gente não está falando só de proteção. Proteção, obviamente, é muito importante, mas também a capacidade de detectar e responder a esse tipo de evento. E esse plano de resposta, de restabelecimento da situação, de normalidade, ele tem que ser um prazo que atinge o patamar de risco que a companhia ou o órgão público, enfim, aceita passar. De repente, o impacto de 15 dias seja algo que a empresa, nesse caso, a Pascoaloto, estivesse disposto a passar. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, isso precisa ser levado em consideração tanto na implementação de controles de proteção, de monitoramento ou detecção desses eventos e de resposta. Porque se tudo isso não estiver sincronizado com o apetite de riscos da companhia, empresas podem acabar, negócios podem ter sérios prejuízos, e, enfim, né, acho que grandes prejuízos podem acontecer. Executivos brasileiros são os que menos tratam de segurança concisos. O relatório Cibersegurança de 2022 Board Perspective, um estudo que investigou a percepção de 600 membros de conselhos globais em 12 países do mundo, incluindo o Brasil,
traça um panorama dos desafios e riscos para as organizações. E mesmo com a segurança digital na pauta da alta liderança das empresas brasileiras, com 84% dos executivos relatando ser uma das suas principais prioridades, eles parecem estar confiantes de que seus pares globais, ao avaliar os riscos que suas empresas sofrem diante de ataques cada vez mais sofisticados. No Brasil, 92% dos executivos avaliam que seus colaboradores sabem como se proteger contra ataques virtuais, contra 76% dos seus pares globais. Apesar do alto número, apenas 57% reportaram fazerem regularmente reuniões com os CISOs, o chefe de segurança da informação, né? E é, portanto, o país com o menor ranking entre os 12 países pesquisados. O estudo é da empresa de segurança Proofpoint e do consórcio Cybersecurity at MIT Sloan. De acordo com a pesquisa, aqui no Brasil, quase 90% dos membros do conselho afirmaram que a segurança digital é discutida mensalmente nas empresas. Mais de 80% acreditam que seus conselhos entendem os riscos sistêmicos que as organizações sofrem e 92% asseguram que fizeram os investimentos necessários para proteger suas empresas. No entanto, apenas 72% deles veem erro humano como sua maior vulnerabilidade cibernética, apesar do Fórum Econômico Mundial afirmar categoricamente que esse risco leva a 95% de todos os incidentes de segurança cibernética nas organizações. O relatório de cibersegurança da Proofpoint destaca as tendências globais, juntamente com as diferenças regionais e setoriais entre os líderes organizacionais. As principais descobertas no Brasil incluem: os conselhos estão se aquecendo para a supervisão regulatória. 92% dos entrevistados brasileiros na pesquisa concordam que as organizações devem ser obrigadas a relatar um ataque cibernético aos órgãos reguladores dentro de um prazo razoável, o mais alto entre todos os países pesquisados, enquanto nenhum membro do conselho pesquisado discordou. Os membros do Conselho do Brasil estão menos preocupados do que executivos globais ao avaliar o risco dos ataques sofisticados de hoje. 58% dos membros acreditam que sua organização está sob risco de sofrer um ataque cibernético nos próximos 12 meses, em comparação com 65% de seus pares globais. A relação entre conselhos e CISOs tem espaço para melhorias. Apenas 57% dos membros no Brasil relatam ter reuniões diretas com seu CISO, o menor entre todos os países pesquisados. Os membros do Conselho Brasileiro têm preocupações diferentes dos seus pares globais em relação às ameaças que enfrentam. Os líderes locais classificaram a fraude de e-mail comprometimento de e-mail comercial e a ameaça interna como sua principal preocupação, 40%, seguida por malware, 36%. Embora a fraude de e-mail também tenha sido a principal preocupação dos membros de conselhos globais, eles também veem o comprometimento da conta na nuvem e o ransomware como principais ameaças. Conscientização e financiamento não são o mesmo que preparação. Embora 88% dos entrevistados brasileiros sintam que seu conselho entende o risco sistêmico de sua organização, 92% acham que investiram adequadamente em segurança cibernética, 86% acreditam que seus dados estão protegidos e 88% discutem pelo menos mensalmente o tema de segurança cibernética. Esses esforços parecem insuficientes. 52% ainda avaliam que suas organizações estão despreparadas para lidar com o ataque cibernético nos próximos 12 meses. E por fim, a alta conscientização dos funcionários não protege contra o erro humano. Embora 92% dos entrevistados acreditem que seus funcionários entendem seu papel na proteção da organização contra ameaças, o mais alto entre todos os países pesquisados, 72% dos conselheiros brasileiros acreditam que o erro humano é sua maior vulnerabilidade cibernética. É uma matéria bastante interessante, ela mostra insumos importantes de como os executivos veem a área de segurança e, portanto, também o líder de segurança. Nitidamente, para mim, o que fica mais latente é que talvez o processo de gestão de risco, e aí pensando em gestão de risco corporativo, levando em consideração os riscos de segurança da informação ou segurança cibernética, não estão claros ou não estão adequadamente mapeados, na maior parte das vezes. E se isso não estiver claro, se isso não for adequadamente comunicado
Se a companhia, a partir dos seus executivos, não tiver muito claro quais são os principais riscos e como pretendem endereçar esses riscos, é claro que distorções, como a gente viu nessa reportagem, continuarão acontecendo. Um certo otimismo, talvez até em demasia, em alguns momentos, é isso. Talvez o processo de gestão de risco seja um processo que precise ser melhor visto, melhor comunicado, melhor discutido com os executivos. Essa é a minha visão e é o que aparentemente pode trazer uma maior sensibilidade e também fazer com que tenhamos patamares muito parecidos com outros países também pesquisados. Bom, pessoal, o que eu selecionei para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.